boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Você que tem chegado aí nesse momento, você que está chegando. Mais uma vez estamos aqui reunidos como família, diante da impossibilidade de cultuarmos no templo. Nós queremos aqui compartilhar mais uma vez o nosso culto e poder, através dessas transmissões, estar levando até você, até a sua casa, uma palavra de direção, de alinhamento sobre a sua vida, sobretudo uma palavra de paz, de tranquilidade, que é o que realmente é necessário nesses dias. Então, chegue para cá, comece a receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é um culto especial, porque é um culto feito no lar, é um culto em família, e dentro daquilo que nós estamos fazendo, o nosso maior desejo é que a sua família também possa ser abençoada, possa ser impactada por esse momento, tá certo? Nós estamos com mais um dia afastados ali do templo, os cultos foram suspensos por uma, eu não diria nem uma exigência, né, mas por uma necessidade geral, para que, de fato, todo esse mal que está assolando o mundo, ele não chegue até a gente. Então, a nossa maneira de contribuir é dessa forma. Mas eu insisto em lembrar novamente que a igreja, ela não precisa de um local específico para ela ser igreja. Graças a Deus por isso. Então, em qualquer lugar que você esteja ou possa estar, o Espírito de Deus está sobre você. Então, nós temos feito esse culto e convidamos toda a amada igreja, a Igreja Batista Nacional, aos nossos amigos que estão aí constantemente nos assistindo, participando conosco. Que Deus esteja cobrindo de graça em todo o tempo. O pessoal lá de Imperatriz, nosso pessoal de Imperatriz, João Lisboa, toda a família, a Sailândia. Que Deus esteja cobrindo de graça em todo o tempo. Que coisa boa, né? Poder estar falando com vocês, estar falando para vocês desse amor de Deus mesmo à distância. Então eu vejo que em tudo tem se cumprido a palavra de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que praticam a sua justiça. Que você seja enriquecido com cada ação, com cada manifesto aqui nessa noite de adoração, e que a palavra ela venha fluir ao teu coração, te gerando paz, tranquilidade e, sobretudo, trazendo resposta para a sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez nós vamos iniciar com a adoração. Mais uma vez aqui a Iesa, pastora Kate, minha filha, minha esposa, e a gente divide esse tempo com vocês, sabendo que o Senhor estará nos honrando. E Paulo diz algo interessante. Todas as cartas do apóstolo Paulo foram escritas diante de impossibilidades dele estar presente, né? E Deus tem nos dado esse mecanismo de poder nos achegar até vocês e trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. E vamos começar, como sempre, com essa adoração, com esse louvor maravilhoso, que é para o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que reina eternamente. Amém. A Bíblia diz que é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. É aquele que nós aguardamos e de forma ansiosa nós esperamos o seu retorno. Como diz a própria palavra, o Espírito e a noiva dizem, vem. Amém? Fique conosco, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, da parte do Senhor, boa noite. Esse não é nada mais do que um tempo de adoração, de meditação, naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, naquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, com o seu povo. Quero te convidar que nós possamos orar nesse momento, amém? Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos exaltar ao Senhor, que é digno de honra, digno de louvor, de adoração, Senhor. Aleluia. Tu és alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. Amém, e, Senhor, a tua palavra é poderosa. A voz do Senhor é como as muitas águas. Nós te louvamos pela tua soberania. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua onisciência, pela tua onipotência. Grande e poderoso é o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio, tu
Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro, o socorro da igreja, a esperança de Israel, ser adorado no nosso meio, ser exaltado no nosso meio. Nós entregamos a Ti, nós tributamos a Ti, bendito Deus, honra e glória nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, recebe esse tempo, recebe a nossa adoração, Pai, porque os nossos corações estão voltados a Ti, no nome bendito de Jesus. Amém. Você que tem o seu cantor cristão, como bons batistas nacionais, nós queremos louvar ao Senhor, queremos começar louvando ao Senhor com o hino 324, chamado Refúgio Verdadeiro. Verdadeiramente o Senhor é o nosso refúgio no dia da adversidade. Todos estão seguros nos braços do Pai. Se você está seguro, se você se sente seguro, não temas. O Senhor é conosco. Amém, Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará do pecado, viu me livrar. A sua graça não me recusará, e Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, Ele procura pertinaz me enfraquecer. Confiar então em sua proteção, se batista e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Não o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida, nossa vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Aleluia, Pai. Louvado seja Ele é aquele que nos sustenta. Nós estamos seguros nos teus braços, Aleluia. Senhor. Nós estamos e nos propomos a descansar no Senhor, a recair na tua graça, nas tuas mãos. Pai, nós estamos aqui, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Pai, Abba, Pai, louvado e adorado seja o teu santo nome em todo o tempo, Senhor. Tu és bendito, tu és exaltado, o teu amor é perfeito, Deus, o teu amor é perfeito. Aleluia.
nosso culto racional, o nosso culto entendimento, Aleluia, Pai. nosso culto com entendimento de quem nós estamos adorando, de quem é Aleluia. Senhor sobre a nossa vida, de quem nós temos a nossa vida guardada. Ó Pai querido, socorre a tua igreja, socorre as nossas vidas nesse período, Deus. Maranata, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor nos encontre adorando, que o Senhor nos encontre exaltando o teu santo nome, Pai. Receba
Nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de te Aleluia, adorar. Jesus. Nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de te adorar. exaltar. Louvado seja o teu santo nome. Não a nós, mas a ti somente. Honra, glória, força sejam tributados a ti, somente a ti. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adoração maravilhosa. E nós, de fato, não podemos entrar na presença do Senhor de mãos vazias. E aquilo que nós podemos levar, que é precioso, é a verdadeira adoração. É aquilo que o nosso coração, de fato, pode tributar ao Senhor. Amém? Hoje, terça-feira, estaríamos no templo fazendo o culto, e aí seria um culto de doutrina, de ensino da palavra. E mais uma vez eu gostaria de estar trazendo, naturalmente é um ensino, mas um ensino inspirativo, onde eu creio que é uma palavra de Deus própria para esse tempo, para esse momento, especialmente para sua vida, diante das situações que eu e você temos passado. Durante todo o tempo, nós temos buscado no Senhor uma direção. O Senhor tem sempre nos dado uma palavra de tranquilidade, de paciência, de perseverança. E sempre analisar todo o caos, todas as dificuldades, todas as impossibilidades como algo passageiro, como algo momentâneo, mas naturalmente como algo que nos torna muito mais maduros, que nos torna muito mais vencer outros obstáculos lá na frente. Amém? Então Deus tem algo para você nesta noite através da sua palavra. Eu gostaria de compartilhar no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, a palavra de Deus fala sobre Jesus apaziguando uma tempestade. Olha que coisa maravilhosa. E diz a palavra de Deus: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa palavra, ela é tremenda no que diz respeito ao controle que Jesus tem sobre todas as coisas, em qualquer circunstância. É uma palavra que ela fala especificamente do fato de você estar no barco, do fato de você estar com Jesus, e mais do que isso, de Jesus estar com você. Essa palavra fala daquilo que é a resposta ao clamor, e naturalmente é uma palavra que ela fala de milagres, que é uma intervenção de Deus nas nossas vidas quando nós precisamos, quando nós necessitamos. O que eu entendo com isso? Jesus, ele é um apaziguador de tempestades. Ele é aquele que consegue trazer sobre as nossas vidas a calmaria que nós não conseguimos gerar. É fato que no decorrer da nossa caminhada, em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida, nós vamos enfrentar algumas situações. Quando eu olho para o barco em si, quando eu entendo esse texto, vendo esse barco, o que me vem à mente é algo relacionado à situação ou ao local onde muitas vezes nós estamos. Não necessariamente por escolha, mas por uma direção que Deus tem nos dado. Ou seja, Ele tem nos colocado em um determinado lugar.
na maioria das vezes, Ele tem nos colocado em determinada situação para que possa haver um milagre, para que possa haver um crescimento na nossa vida, para que possa vir também a maturidade que é necessária. E, claro, para que nós possamos conhecer Deus de perto. Em uma das palavras de Jó, ele diz: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Jó, apesar de ser um adorador em potencial, apesar de ser um homem que caminhava de forma justa na presença de Deus, que reconhecia o Senhor como Deus sobre a vida dele, ainda assim, diante de tudo que ele vivenciou, ele pôde perceber que ainda não conhecia o Senhor. Mas depois da provação, depois das situações, ele pôde dizer: agora eu conheço o Senhor. Então, muitas vezes, há situações que Deus permite, ou até mesmo nos coloca, para que a gente possa superar, para que a gente possa vencer. Eu repito novamente o que eu disse no início: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e praticam a sua justiça. Então, esse barco, ele representa, muitas vezes, situações ali onde nós estamos. E em determinadas situações, não há possibilidades de fugir, de sair, mas permanecer e ali clamar para que Deus venha e opere um milagre, para que Deus venha e trabalhe aquilo que é necessário nas nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar, e eu trago isso com muita clareza ao meu coração, que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, como nosso dono e como nosso Salvador, nós assinamos um tratado de guerra com o inferno, com as trevas. E naturalmente, quando nós assinamos esse tratado de guerra, vêm os contra-ataques, os ataques das trevas em relação à nossa vida. Mas o mais importante do que isso diante daquilo que nós reconhecemos diante do Senhor, como Salvador, da decisão que nós tomamos de caminhar com Ele, Ele em nenhum momento nos deixou enganado. Ele todo o tempo tem demonstrado que aquilo que nós estaríamos vivendo seria algo que estaria sendo gerado para o nosso próprio crescimento. O texto ele antecede algo interessante, quando Jesus ele traz uma explicação de como nós devemos seguir Ele. Um dos escribas, no versículo 19, do capítulo 8, a Bíblia diz que ele se aproximou dele e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E aí Jesus diz: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, se você não conseguir ver o porto que está à sua frente, esse porto seguro que está à sua frente, você vai ficar à deriva. Se você está buscando um porto que seja dentro de uma visão natural, você vai ficar à deriva. Jesus, em nenhum momento, ele escondeu aquilo que seria vivenciado especialmente por ele. Interessante que quando ele chama os discípulos e ele começa a trabalhar o coração dos discípulos nesse sentido. Eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. Cumprindo-se a palavra que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, Jesus em todo o tempo disse para os seus discípulos: olha, eu vou para a cruz. Em determinado momento, Pedro, movido ali pelo humanismo, pela necessidade de uma saída diante da situação difícil, quando Jesus fala que iria ser crucificado, ele diz: Senhor, tem misericórdia de ti, que isso tal coisa não aconteça. Jesus repreende Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Olha que coisa tremenda. O que Jesus estava ensinando para Pedro e para nós ali era que os propósitos de Deus, eles serão cumpridos independente da minha vontade ou não. E para mim conhecer os propósitos de Deus, eu tenho que entender isso, que dificuldades virão, situações difíceis virão, mas Ele está conosco. Os propósitos de Deus, eles são eternos, eles são bons, eles são perfeitos e naturalmente são para glorificar o seu nome. Então Jesus antecede essa palavra dizendo a essas pessoas: olha, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vocês optarem caminhar por mim, vão ter que caminhar na minha dependência.
E aí Jesus pega ali os discípulos, eles entram no barco, e aquele barco, ele, em direção ali à margem, à outra margem, eles começam a serem envolvidos em uma tempestade, eles começam a ser envolvidos em uma situação que aparentemente era desastrosa. Mas olha que coisa interessante, eles estavam mais seguros no barco. Era muito mais seguro estar no barco do que pular fora do barco. O que eu vejo com isso? Que caminhar com Jesus, isso não depende de circunstâncias, isso não depende de momento, isso depende da decisão que nós tomamos e nela nós perseverarmos. Então, a nossa vida, diante dessa decisão que nós temos em Cristo, ela vai sofrer mudanças em todos os âmbitos da nossa vida. Na questão social, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito religioso, nós sofreremos mudanças. E é natural que essas mudanças aconteçam para que nós possamos chegar à estatura de varões perfeitos, que essa é a vontade de Deus. Então veja só, esse barco ele representa a situação. Você só pode chegar ao outro lado da margem se você for por essa situação, se você atravessar essa situação. Se você desistir, você não chega do outro lado. Se você pular fora, você também não chega do outro lado. Jesus permitiu, então ele vai dar escape para que você chegue do outro lado. Ele diz, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está protegido. No barco, ali há socorro. No barco, há segurança. No barco, ali, há manifestação de Deus sobre a sua vida. Deus está com você nesse barco. Agora tem um detalhe interessante, que nós precisamos sempre lembrar. O barco tem um comandante. Esse comandante é Jesus. Eu e você somos apenas tripulantes. Precisamos fazer aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está mandando. E para isso nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Eu não posso estar ouvindo alguém daqui, dali e de lá. Eu preciso estar ouvindo o mestre. Eu preciso estar ouvindo o comandante. Eu preciso receber uma direção do Senhor. Palavras vêm, direções vêm de todos os lados. Mas só uma vai me fazer chegar ao porto seguro. Só uma vai me fazer chegar ao meu destino. Só uma vai fazer com que, de fato, os propósitos de Deus sejam cumpridos na minha vida. É se eu parar e ouvir a direção que o comandante do navio está dando. A direção que eles têm me impulsionado. Amém? Então, se eu estou lá, eu preciso da direção do Senhor na minha vida. Algo interessante. Se Ele lhe colocou, se Ele lhe chamou, se Ele tem lhe impulsionado, você pode ter certeza, Ele está com você. Mesmo que, como diz o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, mesmo que a sua cabeça esteja reclinada num travesseiro. Porque Jesus ele demonstrava essa confiança em Deus. Ele sabia que ele estava dentro de um propósito divino e que todo propósito divino é bom. Então, amados, você está seguro. Você está seguro com o Senhor. Você está amparado no Senhor. Você tem tudo o que você precisa em Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o que é necessário para a sua vida, independente de qualquer coisa. Aleluia! E aí eu entendo que esse mar, ele representa de fato essas turbulências que vem, ou de certa forma até o local também, onde você sofre essas turbulências. Não tem problema, não tem problema. Em frente é necessário para que você possa chegar lá. Muitas vezes, isso representa dificuldades no seu lar, isso pode representar dificuldade nos seus relacionamentos, seja matrimonial, seja paternal, maternal, fraternal, seja profissional. A verdade é que, independente da situação que você possa estar vivendo, esses obstáculos. Você não está só. Você tem sido conduzido. Ele veio para gerar
essa paz sobre a sua vida. Amém? Quando a própria palavra fala sobre tempestades, a palavra ela está falando sobre diversas desordens. Nós somos acometidos dia a dia de diversas desordens. Mas diante disso, nós precisamos fazer, a exemplo daquilo que os discípulos fizeram, nós precisamos clamar. O sentido de clamar é gritar mesmo, sabe? É gritar, é falar em alta voz mesmo, é buscar o socorro do Senhor. Porque em situações que nós não conseguimos resolver, Ele entra com providência. Ele vem para resolver. Ele vem para agir. Então, muitas vezes, essas desordens vêm, esses males vêm, e nós não conseguimos detectar de que lado que está vindo, de onde é que está vindo, diante de dúvidas que pairam sobre a nossa vida. Sempre vamos precisar do alinhamento do Senhor. Eu gosto muito ali da passagem quando Moisés ele está diante do Mar Vermelho e a Bíblia diz que à sua frente estava o mar e ali cercando ele estavam as montanhas e naturalmente o exército de Faraó. E o Senhor trouxe uma palavra para Moisés, para que ele pudesse tocar as águas. Quando ele tocou as águas, a Bíblia diz que o mar se abriu. Ela necessita disso, de movimentação. A fé ela precisa ser manifesta. A própria palavra do Senhor diz, mas o justo viverá por fé. E se ele retroceder, eu não tenho prazer nele. Então há sempre o convite de Deus para esse crescimento. E esse crescimento, ele é mediante a fé. E essa fé ela só pode ser vista em situações difíceis. Uma coisa é certa, o Senhor tem nos chamado sempre para avançar e jamais retroceder. O Senhor tem chamado sempre para ir à frente e jamais recuar. Se você clamar, Ele vai despertar algo sobre a sua vida. Ele vai trazer algo sobre a sua vida. Tempestades são diversas desordens que vêm sobre a nossa vida. Diversas situações que vêm. Mas Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que tira as desordens. Ele é aquele que coloca tudo no seu devido lugar. Não pule fora do barco. Não se lance ao mar, porque você está seguro em Cristo. Ele está presente na sua vida. Eu sei que diante de toda essa situação vem o desânimo, vem a fadiga, vem a mornidão espiritual. Na verdade, nós não podemos permitir que sejamos vencidos por essa situação, por esses sentimentos. É por isso que essa palavra precisa estar viva no nosso coração. É por isso que Jesus disse para esse escriba, um pouco atrás, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, venha e você vai compreender, você vai entender que você não precisa dessas coisas. Você pode lançar tudo isso fora, lançar tudo isso de lado e confiar plenamente naquele que está sobre a sua vida. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que dirige a situação. Ele é aquele que dirige o barco. Ele é aquele que dirige a causa. Ele é aquele que vai levar você ao destino certo, ao lugar certo, onde você deve estar. E o que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, entra com providência, entra com graça, entra com socorro sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Ele estava sendo ali, de alguma forma, bombardeado, amém, por todo tipo de situação difícil, de desânimo ou de qualquer outra coisa que você possa estar sentindo nesse momento, que eu possa estar sentindo. Mas Jesus, pelo clamor, ele levanta, ele se põe de pé e ali ele traz calmaria àquela tempestade, ele traz renovo
aquela situação. É isso que Deus tem proposto para nós. É isso que o Senhor tem, de alguma forma, pela sua palavra, gerado no nosso coração, para que nós possamos entender. Sabe, o chamado de Deus para a nossa vida não foi um chamado para nos deixar à deriva. Não foi um chamado para nos deixar de forma aleatória, mas foi um chamado para que a gente, de fato, possa ter um porto seguro, para que a gente saiba para onde nós estamos caminhando, que a gente saiba o destino que nos aguarda. O apóstolo Paulo ele diz algo interessante, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Sabe, precisamos focar no Senhor. Precisamos focar em Deus. Pedro é exemplo disso, quando Pedro, ele diante ali da situação de terror, de medo, eles estavam no barco e Jesus estava fora. E aí, de repente, eles veem Jesus andando sobre as águas e eles se apavoram e eles temem. E aí, quando Jesus se faz conhecer por eles, Pedro pede que ele permita que ele vá até ele. E aí o Senhor manda que ele vá até ele. E Pedro começa a caminhar ali sobre as águas. Sabe, amados, caminhar sobre as águas não pode ser feito dentro de uma visão natural. Tem que ser feito por fé. Tem que ser feito por fé. E à medida que ele começa a caminhar sobre as águas, quando ele começa a temer, quando ele começa a olhar para a tempestade, quando ele começa a olhar para as adversidades, ele começa a sucumbir, ele começa a descer as águas. Mas ele clama. Jesus estende a mão e firma-o novamente sobre as águas, como se estivesse firmando. E ali, sobre ele, há ali o implantar de uma convicção do que representa a fé. Do que representa a fé. Esse Pedro é o mesmo Pedro que lá no Evangelho de João, capítulo 7, quando os discípulos ouvem a palavra de Jesus, quando ele diz que eles deveriam comer a sua carne e beber do seu sangue, eles dizem: as tuas palavras são muito duras, e eles vão embora. Sabe, de repente, quando o Senhor pergunta para os seus discípulos ali: e vocês não vão acompanhar esses? Ele diz: não. Para onde iremos nós se é tu que tens palavra de vida eterna? Sabe, Pedro havia sido ali consolidado nessa fé extraordinária, sabendo que o mais importante na vida dele era a eternidade. Era aquilo que ele estava recebendo do Senhor. Ou seja, as circunstâncias já não importam mais. O que importa é a presença de Deus nas nossas vidas. Tenha certeza, tenha convicção que todo intempérie da vida, que toda dificuldade, que toda situação levantada contra você, contra a sua casa, contra tudo aquilo que Deus tem lhe dado, vai passar. Porque o Senhor é o seu dono. O Senhor é o seu Salvador. E, naturalmente, como nosso Salvador, Ele está aqui para nos livrar. Então, eu entendo essa palavra, queridos, como um desafio de fé. Como um desafio para que nós possamos, de fato, trabalharmos a nossa fé nas promessas que Ele tem manifestado através da sua palavra. E eu entendo que a nossa fé, ela é medida pelo tamanho da dificuldade que nós passamos. É por isso que a própria palavra diz que Ele não permite provação senão humana, na medida que nós possamos suportar. Então, se há fé no seu coração, se há fé dentro de você, você vai superar toda dificuldade, todo problema que tenha assolado a sua vida. Não se permita esmorecer. Eu tenho uma palavra de Hebreus aqui, capítulo 10, versículo 38 e 39. Eu quero ler ela para você, dentro daquilo que eu já até mencionei agora há pouco. Mas o meu justo viverá por fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Ou seja, a nossa preocupação não é com aquilo que nós estamos passando, é aonde nós vamos chegar. É por isso que a palavra ela é constante. Ao que vencer, darei da coroa da vida. Ao que perseverar até o fim, esse herdará a salvação. Então nós não somos movidos por situação, nós não somos movidos por problemas, nós não somos movidos por circunstâncias, nós somos movidos por propósito. Nós temos um alvo, nós temos uma direção e nós estamos caminhando em direção àquilo que foi proposto na nossa vida. Por isso, meu amado irmão, tome essa palavra como fortalecimento para a sua vida e diga para você mesmo: eu tenho o Senhor que me fará vencer todos os obstáculos que vêm sobre a minha vida, porque a minha alma está guardada no Senhor, a minha alma está selada no Senhor, a minha alma foi comprada a preço precioso, ela é justificada, ela é amparada dentro dessa promessa do Senhor, que diz que nós somos comprados pelo seu sangue e assim nos tornamos sua propriedade, exclusiva propriedade do Senhor. A resposta de Jesus para os seus discípulos naquele momento foi a repreensão do vento, foi a repreensão da desordem. Jesus repreende toda a desordem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Clame, busque ao Senhor e Ele entrará com providência sobre a sua vida. O Senhor mudou a situação naquele momento. Tudo se acalmou, o mar ficou calmo, o barco continuou sobre a sua direção, porque um milagre maior estaria para acontecer na margem que era o destino deles. Então não se preocupe, há um milagre muito maior para ser feito na sua vida depois de toda essa tempestade. Tome posse, o Senhor está acalmando essa tempestade na sua vida. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança ali naquele momento. Solicitado, ele manifesta o milagre necessário para a minha vida e para a sua vida. Por isso, tudo seguirá no controle do Senhor. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não confie no seu próprio pensamento. Não confie no que os homens estão dizendo. Não confie naquilo que estão falando. Confie no Senhor, naquilo que Deus tem prometido para você. E tudo virá de bom sobre a sua vida. Haverá superação. Segue-se a abundância sobre a tua vida. Vai tudo bem quando você tem Jesus sobre a tua vida. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. As intempéries da vida, elas jamais deixarão de existir. Mas enquanto Jesus estiver na sua vida, você estará superando todas elas. Nenhuma dificuldade é maior do que o Senhor dos Senhores. Nenhuma tempestade, nenhum vento, ele pode, de alguma forma, impedir que você chegue ao destino que Deus tem traçado para você. Tome posse da vitória. Tome posse da palavra que Deus tem ministrado sobre a sua vida. Tome posse daquilo que Deus fez sobre você, que foi entregar seu Filho como Salvador da sua vida, como justificador da sua vida. Diante disso, o que nos resta fazer é dependermos do Senhor, é clamarmos pela sua presença, é clamarmos pela sua misericórdia, é colocarmos a nossa vida diante do Senhor, colocarmos a nossa casa, colocarmos o nosso trabalho, colocarmos a nossa igreja, colocarmos as pessoas que nos cercam, colocarmos diante do Senhor e entender que aquilo que Ele tem para as nossas vidas, jamais o inimigo poderá tirar. Que Deus traga muita paz ao seu coração nesse tempo de turbulência. Que Deus traga direção para você
em meio às tempestades, em meio às grandes ondas que têm vindo contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus sonhos. Que Deus lhe coloque realmente dentro do destino que Ele tem proposto para a sua vida. E eu quero finalizar com esse versículo, Jeremias 20, que eu é que tenho pensamento a vosso respeito, pensamento de paz para vos dar aquilo que está no vosso coração. Encha seu coração da presença de Deus. Clame ao Senhor nos momentos de dificuldade. E certamente Ele vai entrar com providência sobre a sua vida. Amém? Eu quero louvar a Deus por esse tempo. Que essa palavra ela penetre o seu coração, a sua alma, que ela venha dividir juntas e medulas e que ela gere discernimento de espírito sobre você e assim você possa ser guiado e guiar também a sua casa. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Antes de encerrar, eu quero orar por você. Eu gosto de fazer e creio que a oração ela tem um poder extraordinário. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Pai, eu quero apresentar a Ti, Senhor, a Tua igreja. A igreja, Senhor, Deus, que está em Lima Campos. A igreja, Senhor amado, que está no Brasil. A igreja que está espalhada em toda a face da terra. Que o Senhor manifeste da Sua glória e do Seu poder. Que haja, Senhor, o disseminar da palavra, Senhor Deus, de bonança sobre toda a face da terra. Que a palavra de esperança, ela venha repousar sobre o coração da humanidade. E que todos, ó Pai, como diz a Tua palavra, o Senhor deseja que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Que todos possam compreender. E assim, Senhor, ó Deus, buscar a Tua face em tempo oportuno, que é o tempo da adversidade. Que o Senhor guarde cada coração, que o Senhor guarde cada lar, cada família, ministrando do Teu poder e da Tua graça. Que o Senhor venha sarar os enfermos, aqueles que têm chorado nesta noite, que venha o consolo do Senhor. Aqueles, meu Deus, que estão, Senhor amado, em grandes dificuldades, que o Senhor entre com escape sobre a vida deles. Que haja paz em todo o tempo sobre a vida daqueles que Te buscam. É o que eu Te peço e declaro sobre eles, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quero aproveitar a oportunidade e mandar aqui um grande abraço para o irmão Alcidino, para a irmã Edileuza, para a irmã Ruth, para o irmão Antônio Alves. Esses são os nossos mais velhos, né? São os anciões da igreja, e que estão ali sempre desejosos por estar no templo e impossibilitados nesse momento, e muitas vezes até em algumas situações. Que Deus continue trabalhando na vida dos amados irmãos, em toda a igreja do Senhor, também aos nossos amados irmãos lá em Imperatriz, amigos queridos, pessoas que a gente ama de coração, que tem um lugar especial nas nossas vidas, Tiago, Julie. Deus abençoe no nome de Jesus aos meus irmãos, minha família toda ali. Amém. Meu sogro e minha sogra estão aí ligados nessa live. Que Deus abençoe no nome de Jesus, que a paz de Cristo reine sobre cada coração. Amém e amém.